Olá, tudo bem? Vamos para mais uma aula de matemática? Começando um novo capítulo. Sei que de geometria você gosta muito. Você se lembra das 7 formas geométricas que compõem o tangram? Não se lembra mais? Como assim? Brincadeirinha. Sei que você sabe o nome de cada forma geométrica que compõe o tangram, sim. Então vamos lá? Capítulo 4, Geometria, na página 70. Todos a bordo, página 71. Você reconhece essas peças? Acabamos de falar, né? Qual é o nome do quebra-cabeça ao qual essas peças pertencem? Qual é a forma geométrica a que se assemelha cada peça? O formato inicial desse quebra-cabeça, esse formato inicial do quebra-cabeça, quando composto de todas as peças, é parecido com qual forma geométrica? Questionamento com respostas orais. Vou pensando nelas. Virou, página 72. Nesse capítulo, você vai conhecer um pouco mais sobre as figuras geométricas planas, identificando elementos e comparando formas e tamanhos. Figuras geométricas planas. Seção sonar, atividade número 1. Destaque os triângulos da página 293 do material de apoio e componha as figuras geométricas planas, nomeando-as. Bom, que é isso, professora? Tá bom, vamos lá. Você vai fazer a composição por triângulos. Você vai recortar os triângulos lá na página 293 do material dourado e vai fazer isso. Você vai fazer a composição por triângulos de outras figuras planas, como essas aqui, tá? E depois de pronta, colados os triângulos, eu formei, já consegui formar as figuras da página 72. Ótimo! Aí você colou os triângulos, vai nomear, escrever o nome de cada figura plana. Tudo bem? Depois, ao final dessa aula, eu vou voltar e vou dar um exemplo, vou fazer um exemplo para você ver como é que você vai proceder nas demais, ok? Atividade número 2. Todos os países têm uma bandeira que os representa. Ela é um dos símbolos mais importantes do país. Por isso, deve ser respeitada. Você conhece a bandeira do Brasil? Você já viu em algum lugar? Lembra dela? Se não lembra, vai ter que dar uma pesquisada antes, tá? No Google, no livro de geografia, dê uma analisada na bandeira do Brasil, tá? Para fazer essa atividade, você tem que ter essa bandeira certinho na sua mente, tá? Por quê? Porque você vai montar essa bandeira aqui nesse retângulo, tá? Colando as formas geométricas que estão na página 291 do material de apoio. De novo, você vai precisar ir no material de apoio, recortar as formas geométricas que compõem a bandeira do Brasil. Aí é o momento de você recortou, lembra da bandeira, sabe montar a bandeira do Brasil. Então, qual é a primeira forma que você vai colar dentro desse retângulo? Pensou? Qual a primeira que vai ser de fundo? Depois você vem com a outra forma que vai colar
sobreposta em cima dessa primeira que você colou. E por último, tem mais uma forma que você vai colar por cima, que é a última forma, ok? Então, vamos lá. Você vai destacar, como eu falei, né, as peças lá, as formas geométricas da página 291 do material dourado e as partes que compõem a bandeira nacional. E vai formar aqui a bandeira, a nossa bandeira, a bandeira do Brasil. Feito isso, você, depois de pronta, você vai ver qual é a forma da bandeira do Brasil. Se ela é triangular, né, o contorno dela, se ela é retangular ou se ela é quadrada. Aí você escreve a resposta correta. Uma curiosidade: o único país do mundo que não tem uma bandeira na forma retangular é o Nepal, que fica no continente asiático. Olha aqui ao lado, ó, a bandeira do Nepal. É a única que não tem a forma retangular. Tudo bem? Então, entendeu a número 1? Vou dar um exemplo daqui a pouco da número 1. Realizar a atividade número 2. Próxima página. 74. Registro de viagem. Veja as bandeiras de alguns países do mundo e escreva o nome das figuras geométricas que é possível identificar em cada uma delas. Vamos lá? O continente europeu tem a bandeira da República Tcheca, aqui. Dê uma analisada. O que você vai ter que fazer? Você vai ter que identificar o nome de cada figura geométrica, tá? Que é possível identificar nas bandeiras. Então, vamos lá. Começando por essa figura azul. Então, olha a setinha, indica aqui. Que figura é essa? Que figura geométrica plana é essa? Já? Já escreveu? Você tem que saber. Aqui, na cor vermelha, acompanha a seta. Que figura geométrica é essa? Então, eu vou fazer a primeira, aí vocês vão fazer as 3 últimas, certo? Então, aqui de azul, essa figura geométrica plana é o triângulo. Escreva aí, triângulo. A vermelha, olha a seta indicando aonde vai escrever. É uma figura geométrica plana chamada trapézio. Escreva trapézio. Que é, por sinal, igual a branca. Trapézio também, certo? Deu para entender? Aí você vai fazer do continente asiático, Laos, da América do Sul, Chile, e da África, a bandeira do Congo, tá? Analisando as figuras geométricas, escrevendo no lugar correto, acompanhando a seta, tá? Vermelha de baixo, azul, o branco, e não colocou porque é a mesma daqui, tá? E assim sucessivamente. Fácil? Sem problemas? Né? Se é retângulo, se é quadrado, se é círculo, se é paralelogramo, se é trapézio, que mais? Triângulo, né? Então, tá bom. Deu para entender? A número 2 é tarefa de casa, tá? Que eu vou explicar e aí vocês vão fazer no outro momento, certo? Na hora que sentar para fazer a tarefa de casa. Atividade número 2.
Um dos reflexos da cultura africana no Brasil e no mundo são os vestidos estampados e coloridos. Isso é uma característica da cultura africana, né? As estampas das roupas, dos vestidos, são bem coloridos e estampados. Muitas estampas desses vestidos são compostos de elementos parecidos com formas geométricas planas, triângulo, quadrado. A imagem a seguir apresenta o modelo típico de estampa africana utilizada em tecidos. Olha só. Consegue reconhecer as formas geométricas aí dessa estampa? Aqui é uma mulher africana com um vestido tradicional, dançando. Então, é uma das características, né? Colorido, estampas normalmente com figuras geométricas planas. Letra A. Converse com o professor e com os colegas, depois identifique e escreva o nome das figuras geométricas presentes nesta estampa. Então, você vai conversar com o familiar, quem na sua casa que está te acompanhando nas atividades da escola. Troque ideias e escreva aqui quais foram as figuras que você conseguiu localizar aqui nessa estampa. Tudo bem? B. Na malha quadriculada a seguir, esse retângulo aqui, ó, quadriculadinho. Crie sua própria estampa, ó. Criatividade aqui não falta. Isso eu tenho certeza que você é super mega criativo. E tem que ser uma estampa bem colorida, formada por quadrados, retângulos, triângulos, trapézios e paralelogramos. Olha só, então aqui é como se fosse um pedaço desse tecido que você vai criar uma estampa bem colorida e tem que ter quadrados, retângulos, triângulos, trapézios e paralelogramos, hein? Vamos ver? Depois eu vou dar uma olhada para ver. O capricho, a criatividade. Prosseguindo também tarefa, na página 76, essas duas atividades também. Então, vou deixar bem explicadinho para você conseguir fazer, ok? Observe a bandeira do Chile, ó, bandeira do Chile. Um dos países da América do Sul, né? Como o Brasil também. E aqui é o modelo da bandeira do Chile, percebe? É um modelo. Aqui ela está pronta com as cores da bandeira do Chile. Duas das peças a seguir, observe que aqui é a peça A, peça B, C e D. São 4 peças, mas o exercício está dizendo o seguinte: duas das peças a seguir, quando sobrepostas, colocada uma sobre a outra, em cima da outra, forma o modelo, vai formar esse modelo da bandeira do Chile. Supondo que toda a parte em branco é transparente, tá? Vamos imaginar que não seja branco, seja transparente. Assinale com um X as peças que podem ser sobrepostas. Então, são duas. No exercício, ele trouxe 4 peças. Duas delas, uma sobreposta em cima da outra, imaginando o branco transparente. Quais sobrepostas, as peças sobrepostas, vai formar esse modelo aqui, ó, da bandeira do Chile. Deu para entender? Você vai marcar no X em duas delas, que sobrepostas, uma sobre a outra, vai seguir esse modelo aqui da bandeira do Chile. E duas, não sei que são 4, duas você vai marcar X e duas não vai marcar nada. Deu para entender? 4. Para montar essas figuras, 1, 2, 3, 4, essas 4 figuras, Lucas sobrepôs 5 formas geométricas. Então, ele fez 4 figuras.
usando 5 formas geométricas, uma sobreposta à outra. Lembra da bandeira do Brasil? Que você vai fazer? São 3 formas geométricas. Você vai ter que usar a primeira, que é o fundo, depois a do meio e a outra, a última por cima, né? Uma em cima da outra. Então, isso é sobrepor, tá? Então, você vai ter que descobrir, circule 2. Aqui ele mostrou 4, mas você vai circular. Circular é fazer o contorno em volta das figuras de 2, ó. 2 figuras cuja ordem de colocação das formas geométricas foi a mesma. Então, 2 delas têm a mesma ordem de colocação, tá? Se foi o retângulo primeiro, depois o triângulo, depois o quadrado. Então, você vai descobrir 2 delas têm a mesma ordem de colocação das formas geométricas, tá? Aí você circula, eu descobri essas 2, aí você circula as 2, certo? De 4 figuras, 2 têm a mesma ordem de colocação das formas geométricas. Colocou primeiro, vamos supor, o triângulo, depois o retângulo, depois o quadrado. Vocês vão descobrir a ordem. 2 têm a mesma ordem de colocação das formas geométricas. Tudo bem? Polígono é assunto que da próxima aula, certo? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou retomar lá na página junto comigo aí, você junto comigo. Na página 72, que aí eu vou fazer um exemplo, tá? De como você vai fazer essa questão número 1 da página 72. Você vai ter que fazer a composição dos triângulos em algumas figuras planas. Lá na página 72, aqui, ó, certo? Então, após você recortar os triângulos, vai ter que fazer a composição deles para formar uma nova figura plana, certo? Então, venha comigo para você ver o exemplo e resolver as outras, ok? Voltando à página 72, atividade número 1, são figuras geométricas planas. A atividade pede para compor, por meio de triângulos, outras figuras geométricas planas. Então, eu vou dar um exemplo. Usando 2 triângulos, eu vou compor o quadrado, que é uma outra figura geométrica. Exatamente fazendo isso. Então, eu tenho um quadrado a partir de 2 triângulos. Então, você deverá fazer as próximas figuras geométricas da página 72, fazendo a composição delas e nomeando cada uma delas. Por hoje é só. Até a próxima aula!